Quando o pai ou a mãe consegue perceber a necessidade da criança ou adolescente usar aparelho. Porque eu percebo que algumas pessoas usam o aparelho por estética e Sim. esquecem de fazer a manutenção e ali passa anos e anos achando que tá bonito e segue. Mas a questão toda é em que momento a senhora diz para quem nos acompanha, tipo assim, ó, preste atenção no seu filho, na sua filha, no momento que você começar a perceber que tem um dentezinho já mutuado, é mutuado que fala, né? Aham, Como, apinhado. como é que funciona essa dica aí para poder entender se realmente a pessoa precisa ou não colocar aparelho? Assim como na especialidade médica, vou sempre fazendo essa associação assim que fica mais, acho que fica mais didático, né? Assim como o seu filho frequenta o pediatra, é importante que ele frequente também o odontopediatra, porque ali o odontopediatra vai saber encaminhar o seu filho para o ortodontista, né? Para uma ortopedia funcional dos maxilares, que também é uma especialidade odontológica, né? Para que possa, vamos supor, um caso de classe 3, né? Onde a mandíbula é projetada para frente, onde a criança é assim, né? Já viu gente assim, que tem os dentes de baixo, eles ficam para frente, né? Ali, muitas vezes, se ocorrer uma interceptação assim antes, né? Uma intervenção antes do tempo, antes da solidificação dos ossos ali, a gente consegue intervir com a ortopedia funcional dos maxilares para que talvez no futuro essa criança não precise fazer uma cirurgia ortognática, que é uma cirurgia que é grande, é uma intervenção cirúrgica invasiva, né, de um pós-operatório ali que é um pouquinho extenso, né, mas quando performada ela é show de bola. Mas o objetivo é que a gente não precise. O ideal é que a gente não precise. Então, o momento ali de levar o seu filho assim, ai meu Deus, eu acho que meu filho vai precisar de aparelho. Certamente, se o seu filho for acompanhado por um odontopediatra, ela vai te dizer antes de você ter que se preocupar com isso. Ou seja, Então, muitas vezes o que acontece é a pessoa não levar por motivo, às vezes, não sei, financeiro, ou porque eles acham, na verdade, que não é necessário. sim, não E percebe a aí, necessidade, quando né? percebe, é porque já tá o caos formado. A depender da situação, já tá com os dentes separados, já tá com alguma situação realmente muito fechatória, que aí chega ao É, ponto de querer ir pra clínica. exato. Normalmente quando o pai ou a mãe percebe, já passou um tempo, né? Poderia ter sido, alguma atitude poderia ter sido tomada antes pelo profissional, né? Então o ideal mesmo é que você tenha ali o acompanhamento. Tendo um acompanhamento, você vai ser guiado da melhor forma, vai ser encaminhado da melhor forma, né? Existe um tempo mínimo ou máximo do uso do aparelho? Não. Não tem. Não, não, vou falar uma verdade pra você. Hoje em dia, né, o aparelho odontológico, os aparelhos, existem vários tipos de aparelho para milhões de coisas, várias coisas. Mas falando do aparelho convencional, aparelho ortodôntico convencional. As terapias com aparelho ortodôntico hoje, os tratamentos, têm ficado cada vez mais rápidos, porque a gente tem outros métodos, né? Hoje a gente tem outras opções, como por exemplo os alinhadores transparentes. Já viu aquele alinhador transparente? O alinhador transparente é uma opção. Os fios, os aparelhos convencionais também são uma opção muito boa. É uma opção muito boa, na verdade, né? Todo mundo pensa que agora eu só quero usar o alinhador, alinhador, alinhador. Tem o alinhador resolve praticamente tudo. Mas às vezes, a depender da gravidade do caso, o convencional ainda é mais indicado, né? Isso quem vai dizer é o ortodontista. Vai dizer assim, vamos fazer assim, vamos por esse caminho aqui, né? Vamos colocar esse aqui, de tal forma aqui, né? Não existe tempo, não tem como eu te dizer assim, um tempo mínimo, um tempo máximo. Depende muito do caso, depende de como é que seus dentes estão. Ou seja, depende do caos, né? Da estrutura que tá ali, eu Depende da estrutura, exatamente. entendi. É. Esses alinhadores eram um golpe de internet. Não, um alinhador é vida. É mesmo? Muito bom. Não acreditava. Não. Pra Sim. mim era tipo, sabe esses produtos que são inventados e não Não. servem pra nada? Não. Os alinhadores a gente tem ali, né? A gente consegue fazer acréscimos o que a gente chama de botões, né? Attachments. A gente faz acréscimos em resina para poder segurar mais de um lado, segurar do outro, para poder conseguir posicionar. Alinhador é um mundo. Eu, particularmente, sou apaixonada. Sou suspeita para falar porque eu sou apaixonada. Nossa, né? O negócio agora Eu vi as propagandas sempre pegando. É porque a gente vê, assim, algumas marcas que fazem um marketing bem cabuloso em cima, né? Mas funciona. Alinhadores são, meu Deus. É muita tecnologia, na verdade, é muito bom. puxado. Em relação. Agora vamos subir um. Já tô subindo aos poucos as fases, né? Tô no aparelho. Em relação à retirada do aparelho,
e clareamento. Agora a gente vai entrar aí na ideia de, tipo... Porque tem aquela situação, né? Quando as pessoas geralmente tiram o aparelho, ficam os resíduos daquele tempo que o aparelho ficou no dente. Sim. E aí, normalmente, qual é o correto? É fazer primeiro a limpeza, clareamento. Como é geralmente que funciona? O certo... Porque muita gente hoje, infelizmente, vive muito no achismo. Por que eu tô falando isso? Porque já teve uma reportagem, acho que no Fantástico, que as pessoas estavam colocando aparelho dentro de casa. E aí colocava até fios coloridos. Lembra? Que eles compravam, aí cada um fazendo no quintal de casa, fios coloridos, e aí colocava, tirava, como moda. O que eu Sim. preciso que as pessoas entendam hoje. Quando a pessoa não é um profissional qualificado que coloca aqueles fios, que coloca, na verdade, o modismo do coloridinho pra poder ficar sorrindo, sabe? Dia de Brasil, dia de jogo do Bahia, jogo do Vitória e tal. Qual o risco daquilo ali? Primeiro. O risco de colocar aparelho falso. Vamos lá. Não vou nem no Fantástico, vou aqui na Avenida 7, no BATV. Recentemente apareceu uma matéria, né, de um rapaz que estava fazendo a colocação de aparelho ortodôntico na rua por R$ 50. Tem noção do que é isso? Anos e anos estudando, se especializando, para que as pessoas caiam. Isso aí né, é criminoso. É absurdo. Né? Isso gera danos irreversíveis. Eu tive uma paciente que fez uso, né, por alguns anos desse tal aparelho. E aí, quando ela veio procurar por ajuda, os dentes já estavam muito apinhados, já estava tudo desalinhado, principalmente esse dente aqui da frente, o dente do sorriso, o dente que quando a gente sorri aparece primeiro, né? O dente desalinhado, pã. E esse dente, por conta da movimentação errada, né? Ela precisou fazer um tratamento de canal. Aonde já não ouvia mais a coroa, que é essa parte que a gente enxerga, e só a raiz lá pra dentro, né? Então ela precisou fazer o canal nessa raiz. Só que o problema já estava tão sério, mas tão sério, que o profissional que estava fazendo o canal teve que me solicitar para que eu fosse remover esse dente. Não teve salvação. A gente ia fazer o canal, colocar um pino para poder colocar uma coroa, né? A gente ia ressuscitar ali, fazer um milagre num dente que já não existia mais, só existia a raiz. E não foi possível, porque o dano foi tão extenso, onde uma paciente jovem, se eu não me engano, ela tinha lá por volta de seus 27 anos, precisou ter, né, aquela raiz removida. E ficou sem dente da frente. Por conta de moda. Caraca, velho. Já pensou? 28 anos, 27 anos, sem poder sorrir na rua. Com vergonha de sorrir, porque perdeu o dente da frente. Atualmente, hoje, temos, de acordo com o que a senhora acha no caso aí, temos diversos atendimentos clandestinos? Sim, em volta e meia a gente recebe, né? Notificações de clínicas que foram fechadas por conta de atendimento clandestino, de falta de má conduta, né? Até de pessoas que não são profissionais, pessoas que se passam por profissionais. Nossa. É cada coisa que a gente vê. É cada coisa. Gente. Tá aí a E você importância. percebe que as pessoas se apegam muito por causa do preço, né? Muito, nossa. A gente entende, né, que são condições diferentes, né? Mas dentro da sua condição, o ideal é que você procure um profissional que seja qualificado para te atender da melhor forma. Um profissional que possa lhe dar ali um profissional que não vá piorar a sua situação. Entendi. Que possa lhe dar pelo menos uma orientação. Não dá para fazer agora, mas a gente pode se programar, né? Vamos ver se a gente consegue dar um jeito. Pensar com você e chegar, né? Uma forma de você conseguir fazer o que você necessita para cuidar da sua saúde. Primeiro. Verdade. Hoje o seu conhecimento vai salvar muita gente. Porque tem pessoas que realmente passam essa situação do dia a dia. Sim. Certo? Aquelas pessoas que colocam o aparelho e esquecem de fazer a manutenção. E ali deixa a boa vontade de quando se lembrar ou quando sobrar um dinheiro, ali poder fazer. Qual o risco disso? Tá aí um dos motivos pelos quais as pessoas falam assim: mas botar o aparelho vai demorar pra sempre, vai demorar muito. A pessoa vai fazer a manutenção quando bem entende, quando bem quer.
Então, é uma relação, assim, mútua, né? Tanto o dentista ali, ele tem que ser capacitado, tem que ser preparado para desenhar seu plano de tratamento e poder fazer ali, né? Ó, vamos assim vai... Não, sem prometer data. Prometer data é uma coisa difícil, né? Porque a fisiologia depende de cada um, né? Depende de cada organismo. Mas ali a gente vai... O importante é que você tenha um profissional da sua confiança, um profissional que seja capacitado, que possa, né? Pelo menos te dar uma previsão. Não adianta ele dizer assim, eu vou tirar o seu aparelho no dia 25 de janeiro. Desse jeito assim também, às vezes não dá. Mas que você também possa assumir o seu compromisso com a sua saúde, né? De poder... Atrasou 10 dias, 15 dias, aposto que não vai ter problema nenhum. O que você não pode passar 3 meses sem nem ir lá dar um oi, um boa tarde pra ver o que faz. Porque assim, quando a gente faz a movimentação dos dentes, qual é a tendência dele? Querer voltar pra onde ele tava. Então, a partir do momento que ele se acostuma com... Todo mundo fala que a manutenção dói, né? Porque aperta o aparelho, né? A partir do momento que o dente se acostuma com aquele momento, com aquela posição nova, ele vai começar a criar resistência. E vai querer retornar à posição que ele estava. Daí a importância das manutenções serem periódicas, né? Então, não tem muito pra onde fugir, né? Entendi. Vamos lá, subindo as ideias. A pessoa colocou o aparelho, fez a manutenção em dias, tirou o aparelho, certo? Em relação àquela estruturazinha que fica embaixo e em cima, é obrigatório colocar ou não? A contenção. Contenção, isso. A contenção é importantíssima. Como eu te falei, o dente, ele gosta muito de contato. Então, o dente, ele gosta muito de ficar um juntinho do outro. Né? Ali, do jeito que ele tá, do jeito que você é, o seu dente, ele gosta de ficar um perto do outro. Se você perder, por exemplo, um dente, você vai ver que os dentes que estavam do lado, eles vão começar a procurar contato. Então, eles vão se mexer. O dente que estava embaixo ali, encostando toda hora, ele vai começar a subir, que chama de extrusão dentária. Os dentes, eles gostam muito de contato, né? Eles se mexem. Né? Então, se você posicionou eles de certa forma com o seu aparelho, o ideal é que você coloque a contenção para que ele fique ali, arrumadinho. Isso vale tanto embaixo quanto em cima? Quanto em cima. Entendi. Quanto em cima. Majoritariamente a gente vê mais contenção embaixo, né? Mas ali existem outras alternativas. Não precisa mais ser aquela contenção com aquele ferrinho daquele jeito, não. Pode ser uma contenção com alinhadores. Aí. Alinhador também faz contenção. Entendi. Aparelho móvel. Aparelho móvel. O que a senhora me diz? É algo necessário? Sim. É uma opção muito boa também. O aparelho móvel, eu digo assim, que é o mesmo esquema do alinhador. Tem que ter responsabilidade para usar. Mas o aparelho móvel, você só usa um período, depois vai mudando as fases dele. Isso. Aí vai pra fase até... Na hora de dormir, você começa usando ele durante o dia tranquilo. Depois, com calma, você passa a fase do tipo, durante o dia você não usa, só usa na hora que você vai dormir. Isso. Até chegar um ponto de você realmente tirar ele? A depender de cada tratamento, isso aí depende muito do tratamento, né? Então, a depender de cada tratamento ali, o dentista vai dizer, você tem que usar isso aqui tantas horas por dia, né? Tem que ser aqui de tal forma. E ele vai te instruir de certa forma. E o aparelho móvel, tanto o móvel quanto o alinhador, né? Você tem que ser... Eu falo assim, né? Um familiar meu uma vez foi colocar o aparelho, eu olhei pra doutora e falei assim, não, por favor, não sugira alinhador, não sugira aparelho móvel, porque é uma pessoa que eu sei que vai esquecer. Vai esquecer de usar e isso atrasa o tratamento. Pode botar fixo. E sem contar que você tem que colocar e você fala chupando. Ainda a parte ruim, quando você coloca aquele aparelho móvel. A fonação muda. Tudo que você quer falar, vai ficar falando assim, ó. A fonação muda, mas aí adapta, eu te digo que adapta, viu? Com o tempo você tá falando igual a Pato Donald. Não. Com o tempo adapta, né? A gente consegue melhorar essa questão da fonação também. Dá pra melhorar. Massa.